Naquela noite, entendi que um casamento poderia destruir duas famílias. Me chamo Vera Santos, tenho 55 anos. Sou mãe de 3 filhos, mas esta história é sobre Rafael, meu filho mais velho. O dia do casamento dele deveria ser o mais feliz da vida dele. Não foi. Ainda me lembro do cheiro de flores na igreja, as luzes brancas penduradas no teto, os convidados sorrindo. Rafael esperava no altar com aquele terno cinza chumbo que tanto gostava. Estava nervoso, mas feliz. Eu também estava. Até que chegou o momento do brindis. O pai da noiva, Sr. Roberto Carvalho, pegou o microfone. Era um homem corpulento, de voz grave, dono de uma empresa de construção. Todos o conheciam, todos o respeitavam ou achavam que respeitavam. Levantou sua taça de champanhe e disse: "Quero brindar pela minha filha Camila. Ela sempre foi teimosa desde pequena. E hoje, hoje, insistiu em casar com esse rapaz." Houve risadas nervosas. Depois ele olhou direto para Rafael e disse: "Esse rapaz é um idiota, mas minha filha insistiu em casar com ele." O salão explodiu em gargalhadas, mas eu vi a cara do meu filho. Ele ficou pálido, as mãos tremeram, baixou o olhar. Senti que minhas pernas pararam de me sustentar. Ninguém mais parecia perceber. Todos riam. Todos brindavam, como se humilhar um homem no próprio casamento fosse engraçado. Eu apertei meu guardanapo entre as mãos. Respirei fundo e naquele momento soube uma coisa. Esse homem não ia se safar porque eu sabia coisas que ele achava que ninguém sabia. E naquela noite eu ia revelar tudo. Mas antes de contar o que fiz, deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começou nessa festa. Começou meses antes, quando algo dentro de mim disse: "Vera, investiga esse homem." E eu investiguei. O que descobri destruiu a família dele inteira. Quando Rafael me contou que tinha conhecido uma moça, eu fiquei feliz. Era janeiro, fazia calor. Estávamos na cozinha da minha casa tomando café coado com canela, como todas as tardes. "Mãe, ela se chama Camila", ele me disse com aquele sorriso tímido que sempre teve desde criança. "É diferente, inteligente, me faz rir." Eu observei ele. Rafael tinha 28 anos, trabalhava como engenheiro civil numa firma pequena, mas honesta. Era meu filho mais velho, o mais sério, o mais responsável. Nunca tinha me falado assim de nenhuma moça. "E ela, o que faz?" Perguntei mexendo meu café. "Estuda arquitetura. Está quase se formando. O pai dela tem uma construtora grande, Carvalho Construções." Foi aí que algo dentro de mim se mexeu. Carvalho. Esse sobrenome me soava familiar, mas não sabia de onde. "Você já conheceu ela direito?" Perguntei. "Sim, mãe. Estamos namorando há 3 meses. Quero que você conheça ela. Posso trazer ela para jantar no domingo?" Aceitei, claro, porque uma mãe sempre quer ver os filhos felizes. E Rafael parecia feliz. Naquele domingo, Camila chegou. Era bonita, cabelo longo e escuro, olhos grandes, vestia simples, mas com classe. Me cumprimentou com respeito, me abraçou. Disse: "Dona Vera", com uma voz suave, "muito obrigada por me receber na sua casa. Preparei feijoada com arroz, minha especialidade." Rafael estava nervoso, mas Camila ajudou a arrumar a mesa. Conversamos. Ela me falou da carreira dela, dos sonhos dela, das 2 irmãs mais novas que estudavam fora. Queria projetar casas sustentáveis, casas para famílias. Me caiu bem, mas quando mencionou o pai dela, algo mudou na voz dela. "Meu pai é exigente", ela disse mexendo a comida no prato. "Sempre quis que eu fosse perfeita, que tivesse as melhores notas, que casasse com alguém do nível dele." "E o que ele acha do Rafael?" perguntei, servindo mais água para ela. Camila baixou o olhar. "Ainda não contei para ele que estamos namorando." Rafael olhou para ela surpreso. "Rafael é que..." Ela suspirou. "Meu pai é complicado, ele controla tudo na nossa família. Minhas irmãs sempre fizeram o que ele mandou. Eu sou a única que questiona. Sempre diz que os homens têm que provar o valor deles, que não confia em ninguém que não venha de família com dinheiro." Senti um nó no estômago.
Rafael vem de uma família honesta, falei com firmeza, trabalhadora, com valores. Isso vale mais que qualquer dinheiro. Camila me olhou com os olhos úmidos. Eu sei, dona Vera, por isso eu amo ele. Rafael pegou a mão dela. Eu sorri, mas por dentro algo me incomodava. Esse homem, senhor Roberto Carvalho, parecia alguém difícil, alguém que julgava as pessoas pela conta bancária. E eu conhecia esse tipo de homem. Tinha visto a vida inteira. Sempre escondem algo. Os meses passaram. Rafael e Camila ficaram noivos. Ele estava apaixonado, radiante, chegava em casa cantando, me falava dela o tempo todo. Mãe, Camila me entende, me respeita, não liga se eu não tenho carro do ano ou se moro num apartamento alugado. Ela diz que o importante é construir junto. Eu concordava, mas continuava pensando naquele pai. Um dia, Rafael chegou mais sério. Mãe, preciso te contar uma coisa. Sentamos na sala. Lá fora chovia. O som da água batendo na janela me acalmava. Vou pedir Camila em casamento. Senti uma mistura de alegria e medo. Você já conheceu a família dela? Sim. Fui jantar na casa deles há 2 semanas. E como foi? Rafael hesitou. O pai, senhor Roberto, é estranho, mãe. Fez um monte de perguntas sobre meu trabalho, meu salário, meus planos. Perguntou quanto eu ganho por mês, quanto tenho guardado, se tenho imóveis. E o que você disse? A verdade. Que ganho o justo, que estou juntando dinheiro, que não tenho casa própria, mas trabalho duro. E ele, o que disse? Rafael apertou os punhos. Disse: Bem, meu filho, espero que saiba que minha filha está acostumada a certo nível de vida. Não é qualquer um que pode bancar ela. Senti raiva, mas me contive. E Camila, o que disse? Ela ficou brava com ele. Disse que eu sou um homem bom, que isso é o único que importa. Senhor Roberto só riu e disse: Vamos ver. Naquela noite não consegui dormir. Algo naquele homem me incomodava profundamente. Não era só a arrogância dele, era algo mais, algo que eu não conseguia ver ainda, mas ia descobrir. Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Rafael pediu Camila em casamento em abril. Ela disse que sim. Choraram juntos. Ele me ligou emocionado. Mãe, ela disse sim. Vamos casar. Fiquei feliz de verdade. Mas naquela mesma noite, sozinha no meu quarto, olhei pela janela e pensei: esse homem vai tentar estragar isso. Eu sei, e estava certa. 2 semanas depois, Camila veio me ver. Estava chorando. Dona Vera, meu pai diz que não quer que eu case com Rafael. Sentei com ela, servi chá de camomila, segurei as mãos dela. Por quê? Ele diz que Rafael não tem futuro, que é um homem medíocre, que vou ser infeliz, que vou me arrepender. E você, o que pensa? Eu amo Rafael, mas meu pai é muito teimoso e minha mãe sempre faz o que ele manda. Tenho medo de que eles não apareçam no casamento. Apertei as mãos dela. Camila, me escuta bem. O amor verdadeiro não se deixa vencer pelo medo. Se você ama meu filho, luta por ele. E se seu pai não aceita, o problema é dele, não seu. Ela balançou a cabeça enxugando as lágrimas. A senhora tem razão. Vou lutar. E ela lutou. Camila enfrentou o pai. Disse que ia casar com Rafael, com ou sem a bênção dele. Senhor Roberto não teve escolha se não aceitar, mas eu sabia que um homem assim nunca aceita uma derrota. E estava certa. Os preparativos do casamento começaram. Rafael estava feliz. Camila também. Mas Senhor Roberto botava condições. Quero que o casamento seja no salão de festas do Clube Hípico de São Paulo, ele disse para Camila. Eu pago tudo, mas se faz do meu jeito. Rafael não estava confortável com isso. Mãe, eu quero pagar minha parte. Não gosto de depender dele. Eu sei, filho, mas às vezes a gente tem que ceder pela Camila. E ele cedeu. Mas eu não cedi porque algo dentro de mim dizia que aquele homem escondia algo grande, algo escuro. E numa tarde, enquanto tomava café numa cafeteria do centro, vi algo que gelou meu sangue.
Vi senhor Roberto Carvalho com outra mulher e 2 crianças pequenas. A mulher beijou ele na boca. As crianças chamavam ele de papai. Fiquei paralisada. Paguei minha conta, saí de lá, andei até meu carro, sentei, respirei. E então soube o que tinha que fazer. Ia investigar aquele homem, porque se ele estava enganando a esposa dele, a família dele, todo mundo, então meu filho estava prestes a entrar numa família de mentiras. E eu não ia permitir isso. Durante 3 dias não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos via a mesma cena. Senhor Roberto beijando aquela mulher, as crianças pegando na mão dele, o jeito que ela olhava para ele como se ele fosse o mundo dela inteiro. E depois pensava na esposa de senhor Roberto, em Dona Márcia. Tinha conhecido ela só 2 vezes nos jantares de noivado. Era uma mulher elegante, calada, sempre com um sorriso educado, mas triste, como se carregasse um peso invisível há anos. Agora entendia por quê. Mas precisava ter certeza. Precisava de provas, porque acusar um homem como Roberto Carvalho sem provas seria destruir o casamento do meu filho. E eu não queria isso. Eu só queria proteger ele. Então fiz algo que nunca pensei que ia fazer. Contratei um investigador particular. O nome dele era Marcos Silva. Uma amiga me indicou ele. O marido dela tinha traído ela anos atrás. Ele era discreto, profissional. Tinha um escritório pequeno em Pinheiros, num 2º andar em cima de uma lavanderia. Subi as escadas numa terça de tarde. O corredor cheirava a sabão em pó e café velho. Bati na porta. Uma voz grave disse: "Pode entrar." Entrei. Marco era um homem de uns 50 anos, magro, de óculos e camisa de manga curta. Tinha um computador velho na mesa e arquivos de metal encostados na parede. "Senta, dona. Em que posso ajudar a senhora?" Sentei, respirei fundo e contei tudo. Disse que meu filho ia casar, que o pai da noiva era um homem poderoso e arrogante, que tinha visto ele com outra mulher e 2 crianças, que precisava saber a verdade. Marco anotou. Não me julgou, não fez perguntas desnecessárias. "Tem fotos dele?" Mostrei uma foto que tinha achado na internet. Senhor Roberto numa inauguração de obra com aquele sorriso de político. Sabe onde viu ele com a outra mulher? Numa cafeteria do centro. "Chama Café Paulista. Lembra o dia e a hora?" "Sexta passada, umas 4 da tarde." Marco concordou. "Preciso de uma semana. Vou seguir ele. Vou descobrir tudo o que puder. Se tem outra família, vou comprovar. Se tem mais, também." "Mais, dona? Um homem que trai assim tão abertamente geralmente tem mais segredos. Problemas financeiros, dívidas, negócios sujos. Vou revisar tudo." Senti um calafrio. "Quanto a senhora cobra?" R$ 2.500 por semana, mais despesas. Não era barato, mas paguei porque a tranquilidade do meu filho não tinha preço. Aquela semana foi uma das mais difíceis da minha vida. Rafael vinha em casa todo dia animado com os planos do casamento. Me mostrava fotos do salão, do menu, das flores. Camila e ele tinham escolhido rosas brancas. A música dele seria Detalhes de Roberto Carlos. "Mãe, a gente vai dançar essa música juntos. Você e eu." Como quando eu era criança. Eu sorria, concordava, mas por dentro morria de angústia. E se o que Marco descobrisse destruísse tudo? E se Camila sofresse por culpa do pai? E se Rafael me odiasse por me meter nisso? Mas aí lembrava daquela frase. Aquela frase que senhor Roberto tinha dito para o meu filho. "Espero que saiba que minha filha está acostumada a certo nível de vida. Não é qualquer um que pode bancar ela." E minha angústia virava raiva. Aquele homem tinha humilhado Rafael desde o começo. Tinha tratado ele como se fosse menos, como se não merecesse Camila. Pois bem, se eu fosse descobrir algo, não ia ser para destruir o casamento. Ia ser para proteger meu filho de uma família de mentiras. Na sexta da semana seguinte, Marco me ligou. "Dona Vera, preciso que a senhora venha no meu escritório. Tenho informações." Cheguei em menos de 1 hora. Subi as escadas quase correndo. Entrei sem bater. Marco estava sentado na frente do computador dele. Olhou para mim com seriedade. "Senta." Sentei.
Minhas mãos tremiam. O que descobriu? Marco girou a tela do computador para mim. Senhor Roberto Carvalho tem 2 famílias. Senti que o ar escapou do meu peito. Na tela tinha fotos. Fotos de Senhor Roberto com aquela mulher entrando num apartamento na Vila Mariana, levando as crianças para a escola, beijando ela no estacionamento de um supermercado. Quem é ela? Perguntei com a voz tremendo. Chama Patrícia Mendes. Tem 32 anos. É contadora, trabalha na mesma empresa de Senhor Roberto, Carvalho Construções. E as crianças são dele? Sim. Um menino de 7 anos e uma menina de 5. Estão registrados com o sobrenome da mãe. Mas investiguei. Senhor Roberto paga o aluguel do apartamento, paga a escola particular das crianças, compra roupa, brinquedos, tudo. Com que dinheiro? Marco me olhou fixamente. Com dinheiro da empresa. Senti que o mundo parou. O quê? Marco pegou uma pasta, abriu. Dentro tinha documentos, extratos de conta, transferências bancárias. Senhor Roberto vem desviando dinheiro da empresa há anos. Faz transferências para contas pessoais. Usa cartões corporativos para gastos pessoais. Paga viagens, hotéis, restaurantes caros, tudo com dinheiro da Carvalho Construções. E a empresa? Marco suspirou. Está em sérios problemas. Tem dívidas com fornecedores, processos trabalhistas, 3 obras paradas. E tem 2 denúncias criminais contra ele por fraude. Levei as mãos no rosto. Meu Deus. Não é só isso, Marco disse. O que mais? Senhor Roberto tem dívidas pessoais. 2 cartões de crédito estourados, um empréstimo com banco de mais de R$ 1.200.000 e deve impostos para a Receita Federal há 3 anos. Quanto ele deve no total? Marco revisou as anotações dele. Aproximadamente R$ 7 milhões. Cortaram minha respiração. 7 milhões. Sim. E segundo minhas fontes, a empresa está prestes a quebrar. Tem 6 meses, talvez 1 ano. Depois disso, falência total. Fiquei em silêncio olhando aqueles documentos, aquelas fotos, aquela verdade tão escura. Senhor Roberto Carvalho não era o homem bem-sucedido que todo mundo achava. Era um mentiroso, um ladrão, uma fraude. E meu filho estava prestes a casar com a filha dele. Marco me entregou cópias de tudo: fotos, documentos, comprovantes de transferências, registros de gastos. Tudo estava ali. O que a senhora vai fazer com isso? Ele me perguntou. Não sei, respondi com a voz quebrada. Preciso pensar. Dona, vou te dizer uma coisa. A senhora me contratou para buscar a verdade. E a verdade é feia, mas agora que tem ela, precisa decidir o que fazer com ela. Eu sei. Se contar para o seu filho antes do casamento, talvez ele cancele tudo. E talvez isso seja o melhor. Mas também pode destruir o relacionamento dele com Camila. Eu sei. Se não diz nada, seu filho vai entrar numa família corrupta. E quando tudo explodir, porque vai explodir, ele vai ficar no meio. Fechei os olhos. E se eu contar para o senhor Roberto? Marco negou com a cabeça. Um homem assim não vai aceitar que descobriram ele. Vai negar tudo. Vai ameaçar a senhora. Vai tentar destruir a senhora. Então, o que eu faço? Marco se recostou na cadeira dele. Espera, observa, e quando chegar o momento certo, age. Saí daquele escritório com uma pasta cheia de segredos. Andei pelas ruas do centro sem rumo. O sol se escondia atrás dos prédios. As luzes das barracas de pastel acendiam. O povo andava rápido, com pressa de chegar em casa. Eu andava devagar, carregando um peso que não sabia como largar. Pensei em Rafael, no sorriso dele, na ilusão dele. Pensei em Camila, na inocência dela. Ela não tinha culpa de ter um pai assim. Pensei em Dona Márcia, naquela tristeza silenciosa. Talvez ela soubesse, talvez levasse anos calando. E pensei em Senhor Roberto, na arrogância dele, na hipocrisia dele, na crueldade dele. E decidi uma coisa. Não ia dizer nada antes do casamento. Ia esperar, ia observar. E se Senhor Roberto se atrevesse a humilhar meu filho de novo, então eu ia destruir ele com a verdade.
Cheguei em casa quando já era noite. Botei a pasta no fundo do meu armário, embaixo de umas cobertas velhas. Sentei na cama, olhei pela janela. As luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. E respirei fundo, porque sabia que o que vinha ia mudar tudo. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. Toda vez que via Rafael, eu sorria. Toda vez que Camila vinha me visitar, eu abraçava ela. Toda vez que alguém falava do casamento, eu concordava com entusiasmo. Mas por dentro carregava aquele segredo como uma pedra no peito. Dormia mal, comia pouco. Acordava de madrugada e ficava sentada na cozinha, olhando aquela pasta que tinha escondido no armário. Às vezes, tirava ela, revisava as fotos, os documentos, as transferências bancárias. Tudo estava ali. Cada mentira, cada traição. E me perguntava, por que não digo nada? Mas a resposta sempre era a mesma. Porque se fizesse agora, Rafael ia me odiar. Ia achar que estava sabotando a felicidade dele. E Camila ia ficar destruída. Não, tinha que esperar o momento certo. E esse momento ia chegar. Um sábado de manhã, Camila me ligou. Dona Vera, a gente pode se ver? Preciso falar com a senhora. Claro, filha. O que houve? É sobre meu pai. Prefiro falar pessoalmente. Combinamos de nos ver numa cafeteria perto da minha casa. Cheguei antes dela, pedi um café americano. Sentei perto da janela. Quando Camila chegou, estava com os olhos vermelhos. Tinha chorado. Sentou na minha frente, respirou fundo e disse: Meu pai quer controlar tudo do casamento. O que você quer dizer? Ele quer escolher a lista de convidados. Quer que só vão pessoas importantes. Diz que não quer gente comum no evento dele. Senti a raiva subindo pela minha garganta. Gente comum? Camila concordou, limpando as lágrimas com um guardanapo. Falei para ele que queria convidar os primos do Rafael, os tios, os amigos da faculdade. E meu pai disse: Não, Camila, esse casamento é um evento social, não é festa de bairro. Apertei minha xícara de café com tanta força que achei que ia quebrar. E sua mãe, o que disse? Nada. Minha mãe nunca diz nada. Sempre faz o que ele manda. Exatamente como tinha imaginado. Camila, me escuta bem, falei pegando nas mãos dela. Esse casamento é seu e do Rafael, não do seu pai. Se ele quer controlar tudo, então talvez vocês devessem casar de outro jeito. Ela negou com a cabeça. Não posso. Meu pai ameaçou não pagar nada se eu não fizer as coisas do jeito dele. E Rafael e eu não temos dinheiro para fazer um casamento assim. Ia levar anos juntando. Então façam pequeno, com as pessoas que realmente amam vocês, com dignidade. Camila me olhou com aqueles olhos tristes, tão parecidos com os da mãe dela. Dona Vera, eu só quero que meu pai fique orgulhoso de mim, só uma vez. Mas não importa o que eu faça, nunca é suficiente para ele. Partiu meu coração porque entendi uma coisa. Camila não estava só presa pelo dinheiro. Estava presa pelo amor que nunca recebeu do pai. E isso era pior que qualquer dívida. Naquela tarde, quando voltei para casa, tirei a pasta de novo. Olhei as fotos de Senhor Roberto com aquela outra mulher, com aquelas crianças que Camila nem sabia que existiam. E pensei, esse homem não merece o amor da filha dele. Mas também não podia contar para ela ainda. Porque destruir a imagem que Camila tinha do pai antes do casamento seria cruel. Ela precisava de força para casar, precisava de ilusão. Já ia ter tempo para a verdade. 2 semanas antes do casamento teve um ensaio de jantar na casa dos Carvalho. Rafael me convidou. Eu não queria ir, mas ele insistiu. Mãe, por favor, quero que você conheça melhor a família da Camila. Senhor Roberto disse que quer falar com você. Isso me deixou nervosa, mas aceitei. A casa dos Carvalho ficava nos jardins. Era enorme. 3 andares, jardim com fonte, garagem para 4 carros. Quando cheguei, um funcionário me abriu a porta. Boa noite, dona. Entre, por favor. Entrei. O chão era de mármore. As paredes tinham quadros enormes, tudo cheirava a dinheiro. Mas eu sabia a verdade. Tudo aquilo estava construído sobre mentiras. Dona Márcia me recebeu na sala.
Era uma mulher elegante, de uns 55 anos, com o cabelo perfeitamente penteado e um vestido bege. Dona Vera, que bom ver a senhora. Entre, por favor. Me cumprimentou com um beijo no rosto. O perfume dela era caro, mas o olhar dela era vazio. Obrigada pelo convite, falei. É um prazer. Camila fala muito bem da senhora. Sentamos. Tinha canapés, vinho tinto, queijos importados, tudo servido por funcionários que se moviam em silêncio. Rafael estava sentado perto de Camila, segurando a mão dela. Ela sorria, mas estava tensa. E então apareceu o Sr. Roberto. Entrou com aquela mesma arrogância de sempre. Terno escuro, relógio de ouro, sorriso de vendedor. Dona Vera, que bom ter a senhora na nossa casa. Me levantei. Ele estendeu a mão. Apertei com firmeza. Obrigada por me receber. Senta, senta. A gente vai jantar daqui a pouco, mas antes quero fazer um brinde. Sr. Roberto pegou uma taça de vinho. Todos copiamos. Quero brindar pela minha filha Camila, ele disse olhando para ela. Sempre foi meu orgulho. Inteligente, bonita, educada. E agora está prestes a casar. Fez uma pausa. Olhou para Rafael, com um rapaz trabalhador, humilde, de boa família. A palavra humilde soou como insulto. Rafael baixou o olhar. Eu apertei minha taça. Sr. Roberto continuou. Espero que esse casamento seja o começo de algo grande, porque nessa família a gente valoriza o esforço, o trabalho duro, a ambição. Olhou direto nos meus olhos. Não acha, Dona Vera? Segurei o olhar dele. Acho que nessa vida o mais valioso é a honestidade. Fez um silêncio desconfortável. Sr. Roberto sorriu, mas os olhos dele ficaram frios. Claro, a honestidade. Que importante. Brindamos. Mas eu sabia que tinha acabado de jogar um aviso para ele. E ele também sabia. Naquela noite, quando saí daquela casa, botei a mão na pasta que estava na minha bolsa. E respirei fundo. Porque sabia que o momento estava chegando. O momento da verdade. Na sexta-feira daquela semana, Marco me ligou. Dona Vera, preciso que venha aqui. Encontrei mais coisas. Fui no mesmo dia. Subi aquelas escadas que já conhecia bem. Marco me esperava com outra pasta. Senta, ele disse com voz séria. Sentei. Minhas mãos tremiam. O que foi? Marco abriu a pasta, tirou documentos novos. Investiguei mais a fundo as finanças da Carvalho Construções e achei uma coisa grave. O quê? Senhor Roberto não só desvia dinheiro para outra família dele. Ele também está envolvido num esquema de fraude de construção. Cortou minha respiração. Que tipo de fraude? Há 2 anos ele ganhou uma licitação para construir um conjunto habitacional no interior de São Paulo. 120 casas populares. O governo deu um adiantamento de 15 milhões de reais. E ele só construiu 40 casas. As outras 80 nunca foram terminadas. Ficou com o dinheiro. Meu Deus! Disse que teve problemas com fornecedores, que os materiais subiram de preço, que teve atrasos. Mas tudo foi mentira. Tem famílias que pagaram entrada, que esperaram anos e nunca receberam a casa delas. Agora tem uma ação coletiva contra ele e uma investigação do Ministério Público. Senti que o chão se movia debaixo dos meus pés. Quando isso vai explodir? Marco revisou as anotações dele. Segundo minhas fontes, o Ministério Público vai emitir um mandado de prisão nos próximos 3 meses. Talvez antes. 3 meses. Sim. Senhor Roberto está vivendo os últimos dias de liberdade dele. Fiquei em silêncio. Marco continuou. E tem mais. A empresa está tecnicamente quebrada. Os funcionários estão há 2 meses sem receber salário completo. Tem maquinário embargado, 3 obras paradas. E o banco já começou um processo de cobrança pelo empréstimo que te falei. E Sr. Roberto continua gastando como se nada tivesse acontecendo. Exato. Semana passada comprou um carro novo. Um BMW. Pagou à vista com dinheiro vivo. De onde tirou esse dinheiro? Marco me olhou fixamente. Provavelmente do caixa da empresa ou de alguma conta escondida. Esse homem é expert em esconder dinheiro. Fechei os olhos. E a esposa dele, Dona Márcia, sabe de alguma coisa disso? Não sei, mas duvido.
Ela vem de uma família tradicional, conservadora. Se soubesse que o marido tem outra família, provavelmente já tinha se divorciado ou pelo menos confrontado. Mas não tem sinais disso. Então vive enganada. Como muitas esposas de homens assim. Suspirei. O que mais descobriu? Marco tirou mais fotos. Segui Sr. Roberto a semana inteira. Ele vai no apartamento da Patrícia 3 vezes por semana. Segundas, quartas e sextas. Chega lá pelas 7 da noite. Fica até às 11, às vezes mais. E a esposa dele não desconfia? Ele diz para ela que tem reuniões, jantares de negócios, encontros com clientes. E ela acredita. Ou finge que acredita. Olhei as fotos. Senhor Roberto entrando no prédio, beijando Patrícia na varanda, brincando com as crianças no parque. E senti algo que não sentia há muito tempo. Nojo. Aquela noite não consegui dormir. Fiquei acordada, sentada na minha cama, olhando pela janela. Lá fora, a cidade dormia. As luzes dos prédios piscavam. O silêncio era profundo. E eu pensava. Pensava em Rafael, na ilusão dele, no amor dele por Camila. Pensava em Camila, na inocência dela, em como procurava desesperadamente o amor de um pai que não merecia. Pensava em Dona Márcia, no silêncio dela, na tristeza dela. Pensava naquelas crianças, os filhos secretos de Sr. Roberto, que cresciam sem um pai presente, que viviam na sombra. E pensava em todas aquelas famílias que perderam as economias delas, que esperaram anos por uma casa que nunca chegou, que confiaram num homem que roubou elas. E entendi uma coisa. Isso já não era só sobre proteger meu filho. Era sobre fazer justiça. Sr. Roberto Carvalho tinha construído a vida dele sobre mentiras. Tinha pisado em todo mundo no caminho dele. Tinha usado dinheiro, poder e arrogância para se safar. E ninguém tinha parado ele. Até agora. Na quinta-feira de tarde, 2 dias antes do casamento, fui visitar uma amiga. Chamava Luciana. Conhecia ela há 20 anos. Era advogada. Trabalhava com direito de família. Sentamos no escritório dela. Contei tudo para ela. Mostrei as pastas, os documentos, as fotos. Luciana revisou tudo com cuidado. Não disse nada por vários minutos. Finalmente levantou o olhar. Vera, isso é explosivo. Eu sei. Se você tornar isso público, vai destruir aquela família. Eu sei. Tem certeza que quer fazer isso? Fiquei em silêncio. Luciana continuou. Olha, entendo que você quer proteger seu filho, mas pensa na Camila. Ela não tem culpa de ter um pai assim. Se você revelar isso no dia do casamento, vai arruinar o dia mais importante da vida dela. E se eu não disser nada, respondi. E se eu deixar Rafael entrar naquela família de mentiras? E se Sr. Roberto continuar humilhando ele? E se usar ele? E se destruir a autoestima dele? Luciana suspirou. É uma decisão difícil. Não, já não é. O que você quer dizer? Olhei para ela fixamente. Sr. Roberto me desafiou. Disse que ele mandava, que meu filho não era suficiente, e planejou humilhar ele no próprio casamento dele. Como você sabe? Eu sei. Conheço ele. Homens assim não conseguem evitar. Precisam demonstrar o poder deles sempre. Luciana concordou. E o que você vai fazer? Vou esperar. Vou nesse casamento. E se Sr. Roberto se atrever a humilhar meu filho de novo, então vou revelar tudo. Em público. Em público? Luciana me olhou com preocupação. Vera, isso vai ser brutal. Eu sei. As consequências vão ser enormes. Eu sei. E você está disposta a viver com isso? Respirei fundo. Sim, porque a verdade sempre é melhor que a mentira, mesmo que doa. Saí daquele escritório com uma clareza absoluta. Sabia o que tinha que fazer. Fui numa gráfica. Mandei fazer cópias de todos os documentos. Fotos, extratos de conta, transferências, tudo. Preparei 3 envelopes. Um para Rafael, um para Camila, um para Dona Márcia. Guardei eles na minha bolsa. E esperei. Na sexta de noite, um dia antes do casamento, Rafael veio jantar na minha casa. Estava nervoso, mas animado.
Mãe, amanhã é o dia. Não acredito que já chegou. Servi frango com quiabo para ele, o favorito dele desde criança. Está pronto? Perguntei. Acho que sim. Bem, estou nervoso, mas feliz. Muito feliz. E Camila? Ela também, mas está meio estressada. O pai dela continua querendo controlar tudo. Senti um nó no estômago. O que ele fez agora? Nada grave. Só quer fazer um discurso longo. Diz que tem coisas importantes para falar. Ali estava a confirmação que precisava. Senhor Roberto ia usar aquele microfone para humilhar meu filho. Eu sabia, e eu ia estar pronta. E, naquela noite, depois que Rafael foi embora, tirei os 3 envelopes. Botei eles em cima da mesa da cozinha. Olhei para eles por horas e me perguntei, estou fazendo o certo? Mas aí lembrei de tudo. Lembrei das famílias que perderam as casas. Lembrei daquelas crianças que cresciam sem pai. Lembrei de Dona Márcia vivendo numa mentira. Lembrei de Camila procurando o amor de um homem incapaz de dar. E lembrei de Rafael, meu filho, meu menino, o homem bom, honesto, trabalhador que aquele monstro tinha chamado de idiota. E soube a resposta. Sim, estava fazendo o certo, porque justiça nem sempre é confortável, mas sempre é necessária. Fui dormir tarde naquela noite. E sonhei com o dia seguinte. Sonhei com o Sr. Roberto pegando aquele microfone. Sonhei com o sorriso arrogante dele. Sonhei com as palavras venenosas dele. E sonhei com o momento em que eu ia me levantar, arrancar aquele microfone e dizer a verdade. A verdade que ia destruir o mundo de mentiras dele. E quando acordei, sabia que aquele sonho ia virar realidade, porque tinha chegado o momento da justiça. O dia do casamento amanheceu com um céu limpo. Era sábado. O sol brilhava sobre a cidade. Fazia calor, mas tinha uma brisa suave que mexia as cortinas da minha janela. Acordei cedo. Não tinha dormido bem. Cada vez que fechava os olhos, via a mesma cena. Senhor Roberto na frente do microfone, as palavras cruéis dele, a cara de Rafael afundando em vergonha. Mas também me via levantando, pegando aquele microfone e dizendo a verdade. Preparei café, sentei na cozinha, olhei os 3 envelopes que tinha deixado em cima da mesa. Um para Rafael, um para Camila, um para Dona Márcia. Peguei eles, guardei na minha bolsa junto com as cópias de todos os documentos e respirei fundo. Hoje tudo muda, pensei. A cerimônia religiosa seria às 5 da tarde na igreja de São José. A recepção às 7 no Clube Hípico de São Paulo. Rafael tinha me pedido para chegar cedo na igreja. Mãe, quero que você fique comigo antes de entrar. Me dá muita paz ver você. Cheguei às 4. A igreja estava decorada com rosas brancas e fitas cor marfim. Cheirava a incenso e flores frescas. Tudo era elegante, impecável. Rafael estava numa sala lateral com os padrinhos. Quando me viu, sorriu. Mãe, me aproximei. Abracei ele. Cheirava a loção nova. Estava nervoso. As mãos tremiam um pouco. Como você está? Perguntei. Nervoso, feliz, com medo. Tudo ao mesmo tempo. Peguei nas mãos dele. Rafael, quero que saiba uma coisa. Aconteça o que acontecer hoje, eu sempre vou estar do seu lado. Sempre. Ele me olhou estranhado. Aconteça o que acontecer? Mãe, você está bem? Sorri. Sim, filho. Só queria te dizer isso. Abracei ele de novo. E senti que o coração se partia porque sabia que depois de hoje nada ia ser igual. A cerimônia foi linda. Camila entrou no braço do Sr. Roberto. Usava um vestido branco, simples mas elegante. O véu dela caía como uma cascata de renda. Estava radiante. Sr. Roberto andava com aquele peito estufado de orgulho, como se estivesse entregando um troféu, não a filha. Quando chegaram no altar, o padre Antônio abençoou a união. Rafael e Camila trocaram votos. Olhavam um para o outro com amor verdadeiro, genuíno, puro. E eu, sentada na terceira fileira, chorava. Chorava de felicidade pelo meu filho. E chorava de tristeza porque sabia o que vinha. A recepção no Clube Hípico começou às 7 em ponto. O salão era enorme.
Mesas redondas com toalhas brancas, arranjos de rosas e velas, uma pista de dança no centro, um palco com microfone e som. Tinha mais de 200 convidados, empresários, políticos, famílias ricas, todos vestidos com ternos caros e vestidos de grife. E depois estava a gente, minha família, os primos do Rafael, os amigos da faculdade dele, o padrinho que era eletricista, a madrinha que trabalhava numa papelaria. Dava para ver a diferença. 2 mundos na mesma sala. Mas Rafael não parecia perceber. Estava feliz. Dançando com Camila, rindo com os amigos, abraçando os tios. Eu sentei numa mesa lateral. Observava tudo e esperava. O jantar foi tranquilo. Serviram filé com batatas, salada, sopa de cogumelos. Tudo gostoso. O povo comia, conversava, ria. E então chegou o momento dos brindes. O mestre de cerimônias pegou o microfone. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui celebrando a união de Rafael e Camila. Nesse momento, o pai da noiva, Sr. Roberto Carvalho, tem umas palavras para compartilhar. Meu coração começou a bater mais rápido. Sr. Roberto se levantou, andou para o palco, pegou o microfone, sorriu e começou a falar. Boa noite a todos. Obrigado por nos acompanhar nessa noite tão especial. Aplausos. Como pai, esse é um momento agridoce. Porque hoje entrego minha filha, minha princesa, meu orgulho. Olhou para Camila. Ela sorriu com lágrimas nos olhos. Depois olhou para Rafael. E a expressão dele mudou. Camila sempre foi muito especial. Inteligente, bonita, capaz. Podia ter escolhido qualquer um. Qualquer um. Pausa. Mas escolheu Rafael. Risadas nervosas. E bem, Rafael é um rapaz trabalhador. Isso não posso negar. Vem de uma família humilde, mas honesta. A palavra humilde soou como veneno. Quando Camila me disse que queria casar com ele, eu disse: Filha, tem certeza? Esse rapaz não tem nada. Não tem imóveis, não tem negócio, não tem futuro brilhante. O salão ficou em silêncio. Rafael baixou o olhar. O rosto dele ficou pálido. Camila pegou na mão dele, mas parecia desconfortável. Sr. Roberto continuou. Mas Camila insistiu. E bem, quando uma mulher se empaca, não tem como fazer ela mudar de ideia. Mais risadas, mas dessa vez cruéis. Então hoje, nesse dia tão especial, quero brindar pela minha filha, pela coragem dela, pela teimosia dela. Levantou a taça. E quero dizer uma coisa que já disse para minha família em particular. Olhou direto para o Rafael. Esse rapaz é um idiota, mas minha filha insistiu em casar com ele. O salão explodiu em gargalhadas. Alguns convidados aplaudiram. Outros se olharam desconfortáveis. Mas eu senti que algo dentro de mim quebrou. Olhei para o Rafael. Tinha os olhos vidrados, as mãos fechadas em punhos, a mandíbula tensa. Camila abraçou ele, sussurrando algo no ouvido. Dona Márcia olhava para o prato envergonhada. E Sr. Roberto continuava sorrindo, curtindo o momento de poder dele. Então me levantei. Minhas pernas tremiam, mas andei para o palco. Todo mundo olhou para mim. Sr. Roberto me viu chegando perto. O sorriso dele sumiu. Dona Vera, o que está fazendo? Não respondi. Subi no palco, arranquei o microfone da mão dele. Com licença, Sr. Roberto, mas agora é minha vez de falar. O salão ficou em silêncio absoluto. Olhei para os convidados. 200 pessoas me olhando. Respirei fundo. E falei. Boa noite. Meu nome é Vera Santos. Sou a mãe do Rafael. Minha voz tremia, mas era firme. Há alguns minutos, Sr. Roberto chamou meu filho de idiota na frente de todo mundo. Na frente da própria filha dele, no dia do casamento. Silêncio. E eu quero dizer uma coisa. Meu filho não é idiota. Meu filho é um homem honesto, trabalhador, íntegro. Um homem que paga as contas dele, que cumpre a palavra, que respeita as mulheres, que ama de coração inteiro. Olhei para o Sr. Roberto. Mas o senhor, Sr. Roberto, o senhor não sabe o que é ser homem de verdade. O rosto dele ficou vermelho. Como se atreve? Me atrevo porque tenho provas.
Tirei os documentos da minha bolsa, levantei eles no alto. Durante as últimas semanas investiguei a vida do senhor. E achei coisas que todo mundo aqui deveria saber. Dona Márcia se levantou da cadeira, pálida. O que está dizendo? Olhei para os convidados. Senhor Roberto Carvalho tem 2 famílias. Suspiros. Murmúrios. Tem uma esposa aqui, Dona Márcia. E tem outra mulher, Patrícia Mendes, com quem tem 2 filhos. Um menino de 7 anos, uma menina de 5. Dona Márcia levou as mãos na boca. Os olhos encheram de lágrimas. Senhor Roberto tentou me arrancar o microfone. Isso é mentira. Está louca. Esquivei. Mentira? Tenho fotos, tenho endereços, tenho comprovantes de transferências bancárias. Mostrei as fotos. O povo se levantou para ver. Senhor Roberto paga o aluguel do apartamento da Patrícia, paga na escola dos filhos, paga tudo. Com que dinheiro? Com o dinheiro da empresa. Carvalho Construções. Os funcionários da empresa que estavam ali se olharam. Mas não é só isso, continuei. Senhor Roberto também é ladrão. Cala a boca, gritou o senhor Roberto. Há 2 anos ganhou uma licitação para construir 120 casas populares. Recebeu 15 milhões de reais do governo. Quantas casas construiu? 40. E o resto do dinheiro ele roubou. Gritos, indignação. Tem famílias que pagaram entrada, que esperaram anos e nunca receberam a casa, porque esse homem roubou o dinheiro delas. Senhor Roberto tentou sair do palco, mas o povo cercou ele. Exijo provas, gritou. Aqui estão. Entreguei cópias dos documentos para os convidados mais pertos. Passaram de mão em mão. Extratos de conta, transferências, fotos, tudo. Dona Márcia chorava sem consolo. Camila abraçava ela em choque. Rafael me olhava paralisado. E eu continuei. A empresa Carvalho Construções está quebrada. Deve mais de 7 milhões de reais. Tem embargos, processos e uma investigação do Ministério Público. Um murmúrio percorreu o salão. Nos próximos meses, senhor Roberto vai ser preso. Porque a justiça, mesmo que demore, sempre chega. Olhei para o senhor Roberto direto nos olhos. O senhor chamou meu filho de idiota. Mas o idiota de verdade é o senhor. Porque construiu a vida sobre mentiras, e as mentiras sempre desmoronam. Deixei o microfone no palco, desci, andei para o Rafael, abracei ele. Desculpa, filho. Mas não podia deixar ele te humilhar de novo. Rafael me abraçou de volta, chorando. Mãe, é verdade tudo isso? Sim, filho. Tudo. O salão virou um caos. O povo falava, gritava, ia embora. Senhor Roberto tentou se defender, mas ninguém acreditava nele. Dona Márcia foi embora com as irmãs. Camila corria atrás dela. Rafael ficou de pé no meio do salão vazio, olhando como tudo desmoronava. E eu sabia que tinha feito o certo, mesmo que doesse, mesmo que tudo tivesse sido destruído, porque a verdade sempre é melhor que a mentira. Sempre. Aquela noite não teve festa, não teve dança, não teve música, não teve risadas. Só ficou o eco da verdade batendo nas paredes do salão vazio. Os convidados foram embora um por um. Alguns indignados, outros envergonhados, outros curiosos, procurando confirmar nos celulares o que tinham acabado de ouvir. As mesas ficaram pela metade, as taças de champanhe cheias, as rosas brancas murchando embaixo das luzes que ninguém apagou. E no meio de todo aquele caos silencioso estávamos nós. Rafael sentado numa cadeira com a cabeça entre as mãos. Camila de pé do lado dele chorando em silêncio. Dona Márcia num canto sendo consolada pelas irmãs. E senhor Roberto tinha sumido. Foi embora assim que pôde, sem dar explicações, sem pedir perdão, sem olhar para trás. Como fazem os covardes. Me aproximei do Rafael, ajoelhei na frente dele. Filho, ele não respondeu. Rafael me olha. Levantou o rosto. Tinha os olhos vermelhos, a mandíbula apertada. Por que, mãe? Por que fez isso? A voz dele estava quebrada, cheia de dor. Porque não podia deixar aquele homem te humilhar de novo. Mas você destruiu meu casamento. Destruiu tudo. Não, filho, eu não destruí nada. Ele fez isso há anos. Eu só trouxe a verdade à luz.
Você podia ter me contado antes, podia ter me avisado em particular. Tentei, mas você estava tão apaixonado, tão iludido. Não queria ver os sinais. Rafael se levantou, andou até a janela. Olhava à noite sem ver. Camila me odeia agora. Não, filho, ela não te odeia. A família dela está destruída por sua culpa. Não, a família dela estava destruída há anos. Só que ninguém queria ver. Rafael se virou para mim. Tinha raiva nos olhos. Você não tinha o direito, mãe. Não tinha o direito de fazer isso. Essas palavras doeram mais que qualquer golpe. Tinha todo o direito. Sou sua mãe. E meu trabalho é te proteger. Mesmo que você não entenda agora. Me proteger? Você acabou de me deixar ridículo na frente de 200 pessoas. Não, Rafael. Quem te deixou ridículo foi Senhor Roberto. Eu só defendi sua dignidade. Ele ficou calado, respirando agitado. Depois disse baixinho: preciso ficar sozinho. E saiu do salão. Fiquei ali de pé, vendo meu filho se afastar. E senti que o coração partia em dois. Camila se aproximou de mim. Tinha a maquiagem borrada, o vestido amassado, os olhos inchados de tanto chorar. As irmãs dela tinham ido consolar a mãe. Dona Vera, disse Camila. Me virei para ela e disse: Camila, é verdade? Ela me interrompeu. É verdade tudo o que disse? Olhei nos olhos dela. Sim, é verdade. Ela levou as mãos no rosto. Sussurrou. Não posso acreditar. Meu pai tem outra família, tem outros filhos. E eu nunca soube de nada. Sinto muito, Camila. Há quanto tempo sabia? Algumas semanas. E por que não me contou antes? Porque não queria arruinar seu dia. Mas quando seu pai humilhou Rafael, não consegui ficar calada. Camila negou com a cabeça. Minha mãe está destroçada. Minhas irmãs estão furiosas. E eu não sei o que sentir. Deixou-se cair numa cadeira. A vida inteira acreditei que meu pai era um herói. Um homem bem-sucedido, respeitado. E acontece que é um mentiroso, um ladrão, um monstro. Sentei do lado dela, peguei na mão dela. Seu pai é responsável pelas decisões dele. Você não tem culpa de nada, mas sinto que tenho. Sinto que devia ter visto os sinais, as mentiras, as ausências. Você não podia ver porque confiava nele. E isso não é sua culpa. É o que o amor faz. Deixa a gente cego. Camila me olhou com aqueles olhos cheios de dor. E agora o que vou fazer? Como vou olhar para o Rafael? Como vou... Ela se quebrou de novo. Abracei ela. Deixei ela chorar no meu ombro. E pensei, essa menina não merece isso. Mas a vida nem sempre nos dá o que merecemos. As semanas seguintes foram difíceis. Rafael não falava comigo. Não atendia minhas ligações. Não respondia minhas mensagens. Fui no apartamento dele. Não abriu a porta. E entendi. Meu filho não queria me ver. Não ainda. Talvez nunca. Nessas semanas, o escândalo explodiu. Os jornais publicaram matérias sobre Senhor Roberto Carvalho, sobre a fraude, sobre as casas que não foram construídas, sobre as famílias prejudicadas. Algumas dessas famílias me procuraram. Agradeceram por revelar a verdade. Disseram que esperavam justiça há anos. O Ministério Público acelerou a investigação. 2 meses depois, Senhor Roberto foi preso. Vi nas notícias. Algemado, andando para uma viatura com a cabeça baixa. Já não era o homem arrogante do dia do casamento. Era só um homem quebrado, derrotado. E eu não senti satisfação. Só senti tristeza. Porque a justiça tinha chegado, mas a um custo muito alto. Camila me ligou numa tarde. Dona Vera, podemos conversar? Claro, filha. Nos vimos numa cafeteria, a mesma onde tínhamos conversado semanas atrás. Ela parecia cansada, mais magra, mas também mais forte. Quero agradecer à senhora, ela disse. Agradecer? Sim, por dizer a verdade, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha destruído meu mundo. A senhora fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Como está sua mãe? Ela pediu divórcio. Se mudou para a casa da minha avó. Está processando tudo, mas acho que vai ficar bem. E você?
Eu também estou processando. Descobrir que tem 2 irmãos que nunca conheceu é estranho. Mas conheci a Patrícia e as crianças. Sério? Sim, são crianças boas. E a Patrícia, ela também não sabia a verdade completa. Meu pai disse para ela que estava divorciado. Suspirei. Seu pai enganou todo mundo. Eu sei. E agora está pagando por isso. Ela ficou calada um momento. Depois perguntou: Como está Rafael? Não sei. Ele não fala comigo. Eu sei. Ele também não fala comigo. Nos olhamos. 2 mulheres que tinham perdido o mesmo homem por razões diferentes. Dá tempo para ele, Camila disse. Rafael é bom, e quando a raiva passar, ele vai entender. Espero que você tenha razão. Tenho. Porque se tem uma coisa que aprendi de tudo isso, é que a verdade, mesmo que doa, sempre nos faz mais fortes. Sorri pela primeira vez em semanas. Você é muito sábia, Camila. Não, só aprendi com a melhor. Ela pegou na minha mão. Obrigada, Dona Vera, por proteger Rafael. E por me proteger também, mesmo que eu não tenha visto naquele momento. E ali, naquela cafeteria, com o sol entrando pela janela, senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Rafael finalmente me ligou 3 meses depois. Mãe, só de ouvir a voz dele me fez chorar. Filho, a gente pode se ver? Claro, quando quiser. Amanhã na sua casa. Sim, ele chegou às 6 da tarde com Camila. Os 2 vinham de mãos dadas. Abri a porta, olhei para eles. Tinha tanta coisa para dizer, tanta coisa para explicar. Mas Rafael só me abraçou e disse: Me perdoa, mãe, por tudo que falei, por como te tratei. Você tinha razão. Em tudo. Chorei no ombro dele. Não, filho, me perdoa você, por arruinar seu casamento. Você não arruinou nada. Salvou minha vida. Nossas vidas, Camila concordou. É verdade, Dona Vera. Se a senhora não tivesse falado, eu ia continuar vivendo numa mentira. E Rafael ia sofrer anos de humilhações. Sentamos na sala. Fiz café para eles, como nos velhos tempos. E Rafael me disse: Mãe, aprendi uma coisa. Aprendi que às vezes o amor também significa dizer verdades difíceis. Mesmo que doam. Mesmo que nos afastem por um tempo. E o casamento? Perguntei. Rafael e Camila se olharam. Vamos casar de novo, Camila disse. Pequeno, só família perto, amigos verdadeiros. Sem mentiras, sem aparências. E sem senhor Roberto, Rafael acrescentou. Sorri. Me parece perfeito. Os meses passaram. Camila e Rafael casaram de novo. Foi numa capelinha antiga do centro. Só 30 pessoas. Família perto, amigos de verdade. Não teve salão de festas, não teve jantar de gala. Depois da cerimônia, fomos comer num restaurante de família. Comemos feijoada, arroz, farofa, tomamos suco de maracujá. Rimos, choramos, contamos histórias. Foi perfeito porque era real. 1 ano depois nasceu Pedro. Um menino lindo, saudável, com os olhos do Rafael e o nariz da Camila. Quando peguei ele no colo pela primeira vez, senti que o mundo parava. Era tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Senhor Roberto morreu na prisão 6 meses depois do nascimento do Pedro. Foi na enfermaria. Sozinho, sem família, sem amigos. Só um guarda que achou ele de manhã. Camila recebeu a notícia. Chorou. Não porque sentia saudade, mas porque chorava pelo pai que podia ter tido e que nunca teve. Fizeram um funeral pequeno. Só Camila, Dona Márcia e as irmãs da Camila. Rafael não foi. Depois do funeral, Camila me ligou. Dona Vera, sabe o que é mais triste? O quê? No funeral só estávamos nós. Todas aquelas pessoas que ele chamava de amigos, todos aqueles empresários e políticos. Nenhum apareceu. É que nunca foram amigos. Só eram contatos. E contatos somem quando não têm mais poder. A senhora tem razão. Meu pai morreu sozinho. Sem dinheiro, sem família, sem nada. Tudo que construiu a vida levou. É o karma, filha. Não é vingança. É equilíbrio. Seu pai plantou mentiras e colheu solidão. Hoje Pedro tem 4 anos.
Num domingo, ele me perguntou: Vovó, por que nunca conheci meu outro avô? Ajoelhei na frente dele. Olhei nos olhos dele. Porque seu outro avô tomou decisões ruins, meu amor. E as decisões ruins têm consequências. O que é consequências? É o que acontece quando a gente faz algo errado. A vida ensina pra gente aprender. E ele aprendeu? Sim, aprendeu. Mas muito tarde. Pedro pensou um momento. Então eu vou fazer coisas boas para ter consequências boas. Todos sorrimos. Exatamente, meu amor. Exatamente. Semana passada, Camila me convidou para uma conferência sobre mulheres empreendedoras. Tinha umas 200 mulheres lá. Camila subiu no palco. E antes de falar do trabalho dela, ela falou de mim. Apontou para mim. Todas olharam. Ela disse: Essa mulher me ensinou que a verdade, mesmo que doa, sempre nos faz mais fortes, que defender o certo não é fácil, mas sempre vale a pena. Ela se levantou no meu casamento e disse a verdade quando todo mundo esperava silêncio. E mesmo que naquele momento eu não tenha entendido, hoje sei que ela me salvou. Me salvou de viver numa mentira e me ensinou que uma mulher valente não é a que tem poder, é a que diz a verdade mesmo que custe tudo. As mulheres aplaudiram. Camila desceu do palco. Me abraçou. Obrigada, Dona Vera, por ser meu exemplo. Chorei porque entendi que o que tinha feito não só mudou minha vida, mudou a vida de muitas mulheres. Hoje tenho 60 anos. Rafael tem 33. Pedro tem 5. E Camila está grávida de novo. Dessa vez vai ser uma menina. Vão chamar ela de Vera. Quando me contaram, chorei por horas. Por que Vera? Perguntei. Camila pegou nas minhas mãos. Porque queremos que nossa filha cresça, sabendo que teve uma mulher nessa família que teve coragem de dizer a verdade. Que se levantou quando todo mundo esperava silêncio. Que defendeu o certo, mesmo que custasse tudo. Queremos que ela seja como a senhora. Forte, valente, honesta. Hoje, enquanto conto isso, sei que fiz o certo. A vida faz justiça. Nem sempre rápido, nem sempre como esperamos, mas sempre. Senhor Roberto teve poder, teve dinheiro, teve admiração, mas morreu sozinho, sem amor, sem paz, sem legado. Eu nunca tive poder, nunca tive dinheiro, nunca tive admiração, mas tenho algo muito mais valioso. Tenho meu filho, tenho minha nora, tenho meu neto, tenho paz interior. E tenho a certeza de que fiz o certo. Essa é a verdadeira justiça. Meu legado não é dinheiro, não é propriedades, não é fama. É valores, é verdade, é amor. E isso é mais valioso que qualquer fortuna. Porque defender os que amamos não é fácil, mas sempre vale a pena. E a verdade, mesmo que doa, sempre nos libera. Sempre. A vida faz justiça. Sempre. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.